Hoje vamos introduzir uma nova norma, que é a norma dos ativos intangíveis. Qual é que é o objetivo desta norma? O objetivo desta norma é prescrever o tratamento contabilístico de ativos intangíveis que não sejam especificamente tratados noutras normas, porque há certas normas que tratam também de maneira específica de certos ativos intangíveis. Então, a IAS 38 prescreve o tratamento contabilístico dos ativos intangíveis que não sejam especificamente tratados nessas normas. Esta norma exige que uma entidade reconheça um ativo intangível se e apenas se forem satisfeitos critérios especificados. A norma também especifica como mensurar a quantia escriturada de ativos intangíveis e exige divulgações especificadas acerca de ativos intangíveis. Isto podemos encontrar no parágrafo 1 da IAS 38. Qual é que é o âmbito desta norma? Esta norma deve ser aplicada na contabilização de ativos intangíveis, exceto, ou seja, não deve ser aplicada na contabilização de ativos intangíveis que estejam no âmbito de outra norma, que é aquilo que nós vimos muito bem no objetivo. Ativos financeiros, tal como definidos na IAS 32, instrumentos financeiros, apresentação. Isto também não deve ser aplicado, esta norma não deve ser aplicada na contabilização de ativos financeiros, não deve ser aplicada no reconhecimento e mensuração de ativos de exploração e avaliação. Podem ver a IFRS 6, que fala-nos muito bem da exploração e avaliação de recursos minerais. E dispêndios com desenvolvimento e extração de minérios, petróleo, gás natural e recursos não renováveis similares. Lembrando que aqui é só um resumo daquilo que a IAS 38 nos traz. Para mais informações, podem muito bem aproximar e ver a norma, é muito bom. Se uma outra norma prescrever a contabilização de um tipo específico de ativo intangível, uma entidade aplica essa norma em vez desta. Vou repetir. Se uma outra norma prescrever a contabilização de um tipo específico de ativo intangível, uma entidade aplica essa norma em vez desta. Esta norma não se aplica a ativos intangíveis detidos por uma entidade para venda no decurso normal da atividade empresarial. Como podem ver, isto encontra-se na IAS 2, Inventários. Esta norma não se aplica a ativos por impostos diferidos. Podemos ir ver muito bem a IAS 12, que nos fala sobre impostos sobre o rendimento. Não se aplica a locações que estejam incluídas no âmbito da IAS 17, que nos fala sobre as locações. Não se aplica a ativos provenientes de benefícios dos empregados, IAS 19, benefícios dos empregados. Não se aplica a ativos financeiros tal como definido na IAS 32. O reconhecimento e mensuração de alguns ativos financeiros não são abrangidos pela IFRS 10. Demonstrações financeiras consolidadas não são abrangidos pela IAS 27. Demonstrações financeiras separadas e IAS 28. Investimentos em associadas e empreendimentos conjuntos. Não se aplica ao goodwill adquirido, como vocês podem ver aqui, e nós estamos aqui, onde diz, esta norma não se aplica a goodwill adquirido numa concentração de atividades empresariais. Para isso temos uma norma, a IFRS 3, concentrações de atividades empresariais, custo de aquisição deferidos e ativos intangíveis resultantes dos direitos contratuais de uma seguradora, segundo contratos de seguro no âmbito da IFRS 4, contratos de seguro. Então vocês podem ver aqui que nós estamos a mencionar uma vasta gama de normas que tratam especificamente de certos ativos intangíveis, posso assim dizer, que estejam incluídos dentro dessas normas que estão aqui a ser mencionadas. A IFRS 4 define os requisitos específicos de divulgação para aqueles custos de aquisição deferidos, mas não para aqueles ativos intangíveis. Assim, os requisitos de divulgação nesta norma aplicam-se a esses ativos intangíveis. Ativos intangíveis não correntes classificados como detidos para venda
ou incluídos num grupo para alienação que esteja classificado como detido para venda, isto de acordo com a IFRS 5, ativos não correntes, detidos para venda e unidades operacionais descontinuadas. Esta norma não se aplica a ativos com origem em contratos com clientes que sejam reconhecidos de acordo com a IFRS 15, rédito de contratos com clientes. Alguns ativos intangíveis podem estar contidos numa substância física, tal como um disco compacto, isto no caso de software de computadores, documentação legal, no caso de uma licença ou patente, ou filme. Ao determinar se um ativo incorpora tanto elementos intangíveis como tangíveis, deve ser tratado segundo a IAS 16, ativos fixos tangíveis, ou como um ativo intangível segundo esta norma, a entidade exerce julgamento para avaliar qual deles é o elemento mais significativo. Como vocês podem ver aqui, eles dizem muito bem que alguns ativos intangíveis podem estar contidos numa substância física, ou seja, temos um ativo intangível que está dentro de algo físico. Isso posso até dar exemplo quando nós vamos comprar softwares, por exemplo, queremos comprar o disco do Microsoft Word, aliás, do Microsoft Office, ou nós, por exemplo, queremos comprar um disco de antivírus. Então, o disco é uma substância física, mas aquele software é um ativo intangível. Então, é isto que queremos dizer que hum, onde é que está? Deixa eu ver. Ao determinar se um ativo que incorpora tanto elementos intangíveis como tangíveis deve ser tratado segundo a IAS 16, ativos fixos tangíveis, ou como um ativo intangível, segundo esta norma, a entidade exerce julgamento para avaliar qual o elemento mais significativo. Por exemplo, o software de uma máquina ou ferramenta controlada por computador que não funcione, vamos perceber um exemplo, software de uma máquina ou de ferramenta controlada pelo computador que não funcione sem esse software específico é uma parte integrante do equipamento respectivo e é tratado como ativo fixo tangível. Por quê? Porque aqui tem aquilo que diz que a entidade exerce julgamento para avaliar qual é o elemento mais significativo. Se é o ativo, se é o elemento do ativo intangível ou se é o elemento do ativo tangível, fixo tangível. O mesmo aplica-se ao sistema operativo de um computador. Quando o software não for uma parte integrante do hardware respectivo, o software de computador é tratado como intangível. Isto, naquele exemplo que eu dei de um disco do Microsoft Office ou de antivírus. De acordo com o parágrafo 4 da NCRF 6, a NCRF 6, aqui estamos a falar em Portugal, que seria a norma de contabilidade e relato financeiro, que prescreve tratamento para ativos intangíveis em Portugal, se não estou em erro. Os programas informáticos que sejam uma parte integrante de um equipamento físico, isto estamos a falar de computador e equipamento, sem os quais o mesmo não possa funcionar, devem ser tratados como ativos fixos tangíveis. Exemplo destes programas informáticos será o sistema operativo de computador. E, por exemplo, Windows. Vemos aqui que o computador ou equipamento sem este software não pode funcionar. O Linux, os da Macintosh, ou softwares específicos para operar um determinado equipamento. Estes são os exemplos que a Ordem dos Contabilistas Certificados de Portugal nos traz cá para podermos perceber isto que nós estávamos a falar aqui neste exemplo de software de máquina ou ferramenta controlada por computador e porquê nós tratamos como ativo fixo tangível. Então explica aqui muito bem que os programas informáticos que sejam uma parte integrante do equipamento físico, sem os quais o mesmo não possa funcionar. Ou seja, estes programas informáticos não podem funcionar sem o ativo fixo tangível. Então, estes devem ser tratados como ativos fixos tangíveis. Os programas informáticos que não façam parte integrante do hardware do computador são tratados como ativos intangíveis. Vamos voltar a ler. Os programas informáticos que não façam parte integrante do hardware do computador são tratados como ativos intangíveis. Os exemplos são os programas de contabilidade e gestão, o Office, como eu dei exemplo, e programas informáticos de desenho por computador, entre outros. Ainda sobre o âmbito desta norma, esta norma aplica-se, entre outras matérias, a dispêndios como publicidade, formação,
início de negócio e atividades de pesquisa e desenvolvimento. Isto vamos ver muito bem mais para frente. As atividades de pesquisa e desenvolvimento destinam-se ao desenvolvimento de conhecimentos. Por isso, se bem que estas atividades possam resultar num ativo com substância física, por exemplo, num protótipo, o elemento físico do ativo é secundário em relação ao seu componente intangível, isto é, o conhecimento incorporado nesse protótipo. Ainda acerca do âmbito, no caso de uma alocação financeira, o ativo subjacente pode ser tangível ou intangível. Após o reconhecimento inicial, um locatário contabiliza um ativo intangível detido sob locação financeira de acordo com esta norma. Os direitos protegidos por acordos de licenciamento de itens, tais como filmes, vídeos, peças, teatros manuscritos, patentes e direitos de autor, são excluídos do âmbito da IES 17 e caem no âmbito desta norma. Por quê? Porque nós vemos que estamos a falar de algo não palpável, que são os direitos protegidos. Ainda no âmbito desta norma, as exclusões do âmbito de uma norma podem ocorrer se as atividades ou transações forem tão especializadas que deem origem a questões contabilísticas que podem necessitar de ser tratadas de uma maneira diferente. Por isso é que aqui às vezes excluímos, dizemos que isto não entra nesta norma, isto entra nesta norma e sai daquela norma, exatamente por causa disto, porque podem ocorrer essas tais exclusões se as atividades ou transações forem tão especializadas que dêem origem a questões contabilísticas que podem necessitar de ser tratadas de uma maneira diferente. Tais questões surgem na contabilização dos dispêndios com a exploração de ou desenvolvimento e extração de petróleo e gás, depósitos minerais em indústrias extrativas e no caso de contratos de seguro. Por isso, esta norma não se aplica a dispêndios com tais atividades e contratos. Por quê? Porque tais questões surgem na contabilização de dispêndios com a exploração de ou desenvolvimento e extração de petróleo, gás e depósitos minerais em indústrias extrativas e no caso de contratos de seguro. Porém, esta norma aplica-se a outros ativos intangíveis usados, tais como software de computador, a outros dispêndios incorridos, tais como custos de início de negócio em indústrias extrativas ou por seguradoras.